Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula no nosso canal. Aqui é o professor Patrick e hoje iremos falar sobre reprodução em seus dois tipos, assexuada e sexuada. Mas antes de começar o conteúdo, eu queria pedir a você que, se não está inscrito ainda no canal, clica nesse botãozinho no canto direito da tela, se inscreve e ativa as notificações para receber todos os avisos de quando saem novos vídeos por aqui. Também, se você tem alguma dúvida, deixe um comentário sinalizando que você gostaria de que fosse explicado, e se esse conteúdo foi útil para você, deixe uma curtida para que ele possa chegar a mais pessoas. O processo de reprodução tem por objetivo gerar novos organismos, ou seja, perpetuar as espécies de seres vivos que existem. E ele pode acontecer de maneira assexuada, quando não envolve gametas nem variabilidade genética, portanto, você gera indivíduos idênticos, e de maneira sexuada, que envolve gametas, e aí você tem a combinação do material genético, possibilitando uma enorme variabilidade, surgimento de novas características em uma determinada população. A reprodução assexuada apresenta como vantagens ser um processo rápido, ou seja, ela ocorre em um curto espaço de tempo, possuir um baixo consumo energético, uma vez que ele é um processo simples, não precisa de um parceiro, então o indivíduo, de maneira solitária, ele consegue gerar seus descendentes, e gera um alto número de descendentes. Por exemplo, quando você tem bactérias se multiplicando, gerando um pequeno intervalo de tempo, uma grande quantidade de novos indivíduos. Contudo, existem algumas desvantagens. São elas: a baixa variabilidade, isso deixa os organismos suscetíveis a mudanças ambientais que podem levar à sua extinção, por exemplo. Também, essa maior chance de extinção acontece quando as condições do meio podem ser alteradas e você não tem estratégias viáveis para manter aqueles organismos vivos. Na reprodução assexuada, o primeiro tipo que a gente vai estudar são aqueles organismos que praticam a divisão binária, quando os organismos dividem-se em dois por mitose, originando dois idênticos. O exemplo são as bactérias. Então você tem um organismo, ele faz uma divisão e gera dois idênticos, sem variabilidade. O segundo tipo é o brotamento. Ela ocorre quando surge um broto, ou seja, emite-se um novo organismo, que é uma pequena cópia do organismo original, que pode ser livre ou ficar preso àquele que dá origem a ele, gerando também colônias. É o caso de muitos quinidários, que a gente encontra, as medusas, e em alguns vegetais a gente pode observar esse exemplo também. Então aqui tem uma medusa, ela está propagando um pequeno broto, uma cópia menor de si, que em seguida vai possuir aqui a vida livre. Também temos a esporulação, que é quando você gera células que, em condições favoráveis, poderão germinar e originar novos organismos. São popularmente conhecidos como esporos, e ele está presente em fungos e algas. Aqui você tem as hifas de um fungo e o esporanjo, que é um conjunto de cápsulas, onde as células do seu interior serão liberadas os esporos. Também temos a fragmentação. Fragmentação, que é quando um organismo ele é partido e cada pedaço dele dá origem a um novo organismo. Então a gente tem esse exemplo em planárias, que são vermes achatados, e em estrelas do mar. Então aqui o exemplo de uma planária, ela foi fragmentada, foi cortada em pedaços menores e cada pedaço originou um novo indivíduo. Também temos a propagação vegetativa, essa é exclusiva dos vegetais, onde você pode, através do caule ou da raiz, dar origem a um novo organismo. Aonde a gente observa isso? Cana-de-açúcar, em bananeira, você vai ter aqui o caule ou a raiz dando origem a um novo indivíduo, que depois de um tempo se solta e vai ter a sua vida independente da matriz. Também temos a partenogênese, que é conhecida como teletoquia também. Ela ocorre quando um gameta feminino é capaz de se desenvolver sem um gameta masculino. A gente pode encontrar partenogênese em abelhas, peixes e em algumas espécies de anfíbios. Então, por exemplo, quando você tem um óvulo e ele é fecundado, você vai vai gerar um organismo diploide 2N, que é do sexo feminino. Então, são fêmeas. Aqui, nesse caso, podemos ter a operária, a abelha operária, e caso esse organismo tenha sido alimentado com a geleia real, ele vai formar uma rainha.
Quando o gameta feminino não é fecundado e ele vai desenvolver esse óvulo aí, vai formar um zangão, um indivíduo macho que é fértil e produtor de espermatozoides. Outra diferença entre operário e rainha é que somente a rainha vai ser 2N e fértil. As operárias serão 2N diploides, mas serão estéreis. Portanto, numa colmeia, somente a rainha consegue produzir os óvulos que darão origem aos demais indivíduos. Também temos o tipo de partenogênese chamado de facultativa, que pode ser a renótoca, que é aquela que produz machos, é o caso da partenogênese das abelhas. Telítoca, que é aquela que produz fêmeas, é o que acontece nas dafínias, que são organismos marinhos. E também temos a deuterótoca, que pode produzir machos e fêmeas de acordo com a sazonalidade, ou seja, de acordo com a época do ano. Isso nós observamos nos pulgões. Na reprodução sexuada, quais são as vantagens? Aumento da variabilidade genética, então você consegue gerar novas características para aqueles organismos e, porventura, por consequência, naquela população. Além disso, você tem maior chance de adaptação, uma vez que você tem maior acervo de características do seu patrimônio genético para dispor desses organismos e, contudo, se eles conseguem se adaptar, automaticamente conseguem sobreviver também em melhores condições. Também temos a redução das taxas de parasitismo dos descendentes, uma vez que, quando você tem organismos descendendo de uma linhagem que já sofreu parasitismo, há estudos que indicam a possibilidade de produção de enzimas, de proteínas e de outros compostos que inibem a ocorrência do mesmo parasita em gerações posteriores. Desvantagem da reprodução sexuada. Você tem uma carência alta de energia e de tempo, ou seja, não é simples gerar um novo indivíduo por reprodução sexuada, você vai gastar recursos de energia e de tempo para gerar esse indivíduo. Será necessário também um parceiro para você produzir organismos através de reprodução sexuada e, por consequência, gera um pequeno número de descendentes, uma vez que o investimento de energia e de tempo é alto. Nós temos um tipo de reprodução sexuada que ocorre em bactérias chamado conjugação, que é quando você tem organismos unicelulares que unem-se, eles se aproximam, se encostam e trocam trechos do seu material genético, trocam pedaços. O caso que as bactérias realizam é a troca de plasmídio, como está aqui representado na imagem. Você tem o DNA de uma bactéria e de outra, aqui você tem o plasmídio dela sendo enviado um trecho dele para a outra bactéria. Assim ocorre uma variabilidade genética ao longo das gerações, que também é algo que a gente pode relacionar com a resistência das bactérias a determinados tipos de antibióticos. Fecundação. A fecundação é quando você tem a fusão entre espermatozoide e óvulo. Ela é comum em mamíferos, no caso a gente observa ela também ocorrendo em seres humanos. E existem dois tipos de fecundação. Aquelas externas, que ocorrem fora do organismo, ou seja, no ambiente. Exemplo de peixes e anfíbios. A fêmea lança os óvulos na água, em seguida o macho lança os espermatozoides e a fecundação acontece no ambiente. E a fecundação interna, que é aquela onde você tem os organismos com órgãos copuladores que permitem a entrada dos gametas nos corpos desses seres, ocasionando aí a fusão do espermatozoide e óvulo dentro dos seres vivos. É o caso que a gente observa em artrópodes, em alguns peixes também ocorre esse caso, répteis, aves e mamíferos. Quanto à anatomia reprodutiva, nós temos os organismos gônadas e gametas diferentes. As gônadas são os órgãos produtores de células sexuais e os gametas são as células sexuais propriamente ditas. Nos organismos do reino vegetal, as gônadas são anterídeos, arquegônios e ovários, enquanto os seus gametas são anterozoide ou esfera, núcleo espermático e óvulo. Nos animais, nós temos testículos e ovários, sendo os gametas espermatozoides e óvulos. Alguns fenômenos relacionados ao desenvolvimento reprodutivo. Nós podemos ter um caso de partenocarpia, que é uma partenogênese vegetal. Também temos a pedogênese, que é uma partenogênese em fase larval, ou seja, dependendo do estágio daquela larva, ela pode designar uma identidade sexual masculina ou feminina.
Um outro fenômeno também que a gente pode mencionar é a neotenia, quando você tem um amadurecimento sexual das larvas, ou seja, o organismo ainda está em fase larval, mas ele já amadurece suas gônadas para realizar o processo reprodutivo. E também a poliembrionia, que é quando você desenvolve 2 ou mais embriões a partir de um mesmo óvulo. No caso da espécie humana, isso é comumente chamado, no caso de gêmeos. Então aqui a gente tem um resumo da aula. Reprodução assexuada possui como vantagens ocorrer de modo rápido, apresentar vários descendentes, possuir um baixo consumo energético e ser independente de um parceiro. E os tipos são divisão binária, brotamento, fragmentação, esporulação e propagação vegetativa. Enquanto a reprodução sexuada tem como vantagens uma variabilidade genética dentro da população, uma maior taxa de adaptação e pode ocorrer com tipos de conjugação em organismos unicelulares, fecundação em organismos pluricelulares, sendo eles de modo externo ou de modo interno. Então agradeço a você que nos acompanhou até esse momento. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário e a sua curtida. Muito obrigado e até a próxima!